Olá, meu nome é Fred, sou chefe de produção da planta de fermento fresco Levapan S.A. Certo que você já viu em seu depósito nossas caixas de fermento e disseram que deveria tratá-las com cuidado. Mas sabe por quê? Vou explicar. Primeiro, o fermento é um micro-organismo vivo que tem a propriedade de fazer crescer a massa com a que se elabora o pão. Por isso, é um ingrediente fundamental na padaria. Gostaria de saber como se fabrica o fermento? Tudo começa com um pequeno tubo de ensaio, no qual se conserva um micro-organismo conhecido como Saccharomyces cerevisiae, é dizer, o fermento. Para que nosso micro-organismo cresça saudável e forte, necessitamos um restrito controle na limpeza, temperatura, na acidez e o alimento adequado, que nesse caso é o açúcar que contém o melaço de cana. Nessas condições, o fermento se reproduz e cresce tanto que passa a ocupar volumes de 1000 litros, logo 8000 litros, depois 63.000 litros e finalmente 180.000 litros, o suficiente para encher 6 caminhões-tanques. Incrível, não? Na seguinte etapa, separamos o fermento do resto de seu alimento. Isso fazemos com água bem limpa, em centrífugas similares às lavadoras, quando espreme a roupa para secá-la, porém grande e girando a alta velocidade. Aqui se obtém duas substâncias, a vinhaça, que é o resto do alimento do fermento, e o que nos interessa, o creme do fermento. Finalmente, obtemos 390.000 litros de creme de fermento, igual a 217 toneladas de fermento fresco, o que daria para fazer 240 milhões de pães. Com isso, poderíamos dar um pão no café da manhã a toda a população da Colômbia durante 5 dias, e tudo isso a partir de um pequeno tubo de ensaio. O creme do fermento se filtra e se submete a um processo de extrusão, é dizer, se aplica pressão para obter um bloco uniforme que se corta em porções de 500 gramas e se envolve em papel celofã, o que o mantém em condições ótimas. Tudo isso se faz seguindo um restrito controle de temperatura e com utensílios e ambientes extremamente limpos. Em 1 minuto, embalamos 80 libras de fermento, é dizer, 4.800 unidades por hora e 115.000 em um dia. Se colocássemos em fila, daria 28 voltas em uma pista olímpica. O fermento fresco embalado deve ser levado imediatamente a uma câmara fria e deve manter-se entre 0 e 5 graus centígrados, que é a temperatura ótima de armazenamento. Recordamos que manter essa temperatura ideal do fermento é importantíssimo. Mas sabe por quê? Vou explicar o que acontece com ele em cada alteração de temperatura. O fermento encontra-se dormindo entre 0 e 8 graus centígrados. Desperta-se entre 9 e 16 graus centígrados. Começa a alimentar-se entre 17 e 26 graus centígrados. Está em sua total atividade entre 26 e 39 graus centígrados. Começa a inativar-se nos 40 graus centígrados e está totalmente morto quando alcança os 60 graus centígrados. É por isso que devemos mantê-lo armazenado entre 0 e 5 graus centígrados, já que queremos que o fermento esteja dormindo, que não inicie sua atividade antes que o padeiro o use. Se conseguirmos que a temperatura do fermento fresco não supere os 5 graus centígrados, estaremos satisfeitos, porque chegar até aqui não tem sido fácil. Desde que começamos com um pequeno tubo de ensaio, temos investido 4 dias completos de trabalho, o esforço de 110 pessoas e quase 4 milhões de litros d'água, o suficiente para encher 2 vezes uma piscina olímpica. Isso mencionando apenas alguns recursos que investimos. Se não tivermos um restrito controle de temperatura, teremos perdido todo esse esforço. Vale a pena cuidar, não é verdade?